Olha só, se você é uma das pessoas que pensam que talvez, quem sabe, por acaso a Inglaterra esteja à frente da seleção brasileira entre as possíveis candidatas para o título da Copa do Mundo do ano que vem, eu vou te tranquilizar porque certamente não está. Não é porque o Brasil esteja voando, mas é porque a Inglaterra, nem em condições ainda mais simples do que o Brasil contra o Chile no Maracanã, conseguiu exibir um futebol convincente. Dessa vez, a adversária foi a Andorra, uma das piores seleções no ranking da UEFA nessas eliminatórias, dentro de casa, no Villa Park em Birmingham, e a vitória foi de apenas 2-0. Tudo bem que com uma posse de bola de 82%, o Jordan Pickford, goleiro inglês, não teve nenhuma defesa registrada nas estatísticas, mas de qualquer maneira, a Inglaterra segue sem convencer, sob o comando de Thomas Tuchel, que teve a estreia à frente da seleção inglesa em março. É pouco tempo para trabalhar, mas é um pouco mais do Ancelotti, né? Um pouco mais do que o Ancelotti tem na seleção brasileira. E até aqui a seleção não convenceu. São dois confrontos contra Andorra e lá em junho foi 1-0 e agora 2-0. Sem sustos, porém sem passar confiança. Eu tenho a sensação, por ser uma pessoa que acompanha o futebol inglês e a seleção inglesa, por consequência, muito próximo desde 2016, que nos últimos tempos a seleção deu passos para trás. Se em algum momento a gente esperava que a seleção inglesa poderia ter muitos dos principais jogadores do futebol mundial, nesse momento não é a verdade. Ainda que, e é importante ser justo, o Thomas Tuchel não tenha tido, por questões médicas, jogadores que são dos principais do futebol inglês e, por consequência, da seleção da Inglaterra, né? Cole Palmer, Jude Bellingham e Bukayo Saka estavam machucados. Ele optou por não levar Phil Foden e Alexander-Arnold, jogadores que a gente imagina que no time ideal, enquanto, sei lá, condições normais de temperatura e pressão, eles estariam na seleção, até no time titular da Inglaterra, não estiveram em campo hoje contra Andorra. Porém, é um jogo contra Andorra dentro de casa. Independentemente da sua escalação, a Inglaterra entrou em campo com o Pickford no gol, o Reece James na direita, o Lewis Skelly do Arsenal na esquerda, na dupla de zaga o Guéhi e o Dan Burn. O John Stones saiu machucado dessa convocação, não do jogo. E no meio campo, Declan Rice ao lado do Anderson do Nottingham Forest, estreante e primeira convocação da carreira dele. Na frente, o Madueke de um lado e o Rashford, renascido do Barcelona, de outro, o Eze como camisa 10 e o Harry Kane, capitão, como centroavante. E não funcionou mais uma vez. A Inglaterra do Tuchel tem tido problemas em enfrentar ferrolhos e times muito recuados, né? Dessa vez ele foi no 4-2-3-1, que deve ser o sistema tático médio, e antes dessa convocação ele falou, cara, nas anteriores, ele chegou em março, né? Foram mais umas experimentações e dessa vez ele convocou um grupo um pouco mais curto, menor, e ele deu o sinal de que esse sistema tático seria o principal daqui em diante, já com uma preparação com foco na Copa do Mundo e menos como laboratório de convocatórios. E ele tem tido dificuldade. O grupo é um grupo que não oferece muita resistência à Inglaterra, porque tem, além de Andorra, a Letônia, a Albânia e a Sérvia, que mal ou bem pode ser a segunda força do grupo, mas não é tão resistente assim. Aliás, o próximo jogo da Inglaterra, na terça-feira, é contra a Sérvia. São 4 vitórias em 4 jogos, com o Tuchel nas eliminatórias. Se você contar um amistoso contra Senegal, tem uma derrota, por 3-1 contra os senegaleses. Mas em jogos para valer, são 4 vitórias em 4 jogos, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido, e a classificação muito próxima, que é obrigatória num grupo como esse que a Inglaterra ganhou nas eliminatórias europeias. Mas é uma classificação que está chegando muito próxima, sem nenhum poder de convencimento. Assim. Quando você olha para a escalação de hoje, o Reece James acho que foi o melhor jogador ali pela lateral direita, que talvez tenha sido a posição mais polêmica pela não convocação do Alexander-Arnold, mas o Reece James ele deixa muito claro porque ele pode ser esse titular, e o reserva é muito bom também, que é o Tino Livramento do Newcastle. Vamos ver se até a Copa do Mundo o Arnold consegue espaço no Real Madrid para brigar por uma convocação para o Mundial. Mas quando eu olho para essa seleção da Inglaterra, mesmo contando com os jogadores que não estiveram agora como machucados, é uma seleção do papel muito forte, né?
entra o Saka na direita, entra o Palmer e o Bellingham no meio, ainda não deu muita liga. É um começo de trabalho, porém é um começo de trabalho como a gente está vivendo também com o Ancelotti, sem muito tempo para você ter margem de manobra. Então, de qualquer maneira, eu penso que a Inglaterra ela está dando sinais de retrocesso e não de dar passos adiante. Então, diferentemente do que 2022 e talvez até 2018, quando você poderia ver uma Inglaterra entre umas possíveis candidatas, o que eu vi até aqui com o Thomas Tuchel não é uma seleção próxima de qualquer grau de convencimento, tá? Então, aquela música It's Coming Home não parece que virá em 2026 na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. É claro que em pouco tempo as coisas podem clicar, mas até aqui os sinais são negativos, não são positivos. Então, retomando com o começo do vídeo, se você acha que a seleção brasileira está atrás da Inglaterra, existem outras que você pode pensar que estão na nossa frente. A Inglaterra não.